Olá, sejam bem-vindos à coluna Empresa Viva. Estamos aqui no podcast com dois convidados muito especiais, Luciano e Tânia Timóteo. Eles são proprietários da Libre Leader, equipamentos rodoviários, agora também com filial em São José do Rio Preto. E tem uma história de vida, de gestão, de trabalho, que realmente inspira. E quando perguntado sobre o segredo de vir, de crescer, de superar dificuldades, crises como teve em 2015, né? Vocês enfrentaram isso logo no primeiro ano de empresa, eles não demoram nada a responder. É a fé. A fé é da forma que descreve a Bíblia em Hebreus 11. É o fundamento da esperança e acreditar naquilo que não se vê. E se a gente traduzir isso para gestão, o planejamento ele é essencial, mas na hora da execução as coisas podem mudar muito. E quando isso muda, como manter o ânimo? Como manter a força? Como manter a criatividade? Como manter aquela certeza sobre que as coisas realmente vão dar certo e passar essa certeza para a sua equipe? O líder, quando cai, a equipe cai junto. Quando tem um líder que está forte, né? Eu sei que tem problemas, eu sei que tem dificuldade, mas nós vamos superar. Porque se surgir um problema, nós vamos contornar. Se surgir uma outra questão, nós vamos resolver. E nós não estamos sozinhos. Nós temos uns aos outros e nós temos algo maior que nos precede, que é Deus em nossas vidas, né? Então, nós estamos falando para todos. Quem tem religião, eles são da igreja messiânica, eu sou católico, né? Quem não tem uma religião definida, nós vamos falar de gestão. Mas, principalmente, a importância que tem os resultados da gestão quando você consegue estabelecer a sua fé. Então, eu vou pedir para o Luciano se apresentar, contar um pouco da história, depois a Tânia, para a gente começar esse bate-papo. Fala, Walter. Tudo bem? Como você me apresentou, meu nome é Luciano. É uma satisfação muito grande estar presente aqui no primeiro podcast. Agradecer a todos os ouvintes que vão estar participando e vendo o podcast através do YouTube. E a nossa história começa em 2014, quando eu venho para a região de Presidente Prudente, ao qual a Librelato nos concede a nossa representação. E a gente tem a oportunidade de começar uma trajetória na região aqui de Presidente Prudente, toda a parte do Oeste Paulista. A gente passou por momentos difíceis, momentos que a gente teve que debravar muitas coisas. E a gente, com a graça de Deus e a fé que mantém na gente e a força de vontade, o objetivo, a determinação, hoje nós, esse ano, completamos 10 anos de empresa. Começamos lá atrás apenas com um escritório, num posto de combustível. Você dormia no escritório, que não tinha eu dormia, outro lugar para ficar. Dormia nesse posto de combustível aí, tinha um quarto lá, o qual a gente tinha montado para poder diminuir um pouco nossas despesas. E com o passar dos anos a gente abriu a nossa concessionária, hoje num terreno aí de 14 mil metros quadrados, uma área construída aí de quase 1.400 metros de construção, onde que hoje a gente pode atender todos os nossos clientes, tanto parte de pós-vendas, manutenção, e atender os nossos clientes com a maior qualidade possível. Para quem não conhece, quando estiver passando ali pela rodovia, Raposo Tavares, ali, antes do Aeroclube, né? Isso. À esquerda, isso. É fácil identificar ali que tem... em frente à Granja Acampamentos. O pessoal Sim, conhece é verdade, é bem de frente à Granja Acampamento. E Luciano, como eu conheço a história de vocês, né? Tem algo que me chama a atenção nas pessoas que carregam fé. Essas pessoas sempre estão em gratidão, né? Pode estar ruim, chovendo, chover pedra, pode perder alguma coisa, que doer dói, mas vocês agradecem, né? Nós agradecemos e aprendemos esse caminho. E já conhecendo a sua história, eu sei que você já foi humilhado antes, né? Já passou por situações onde as pessoas levaram conversa, né? Assim, a gente não vai citar nomes, claro, mas que muitos passam, talvez estejam passando agora, ouvindo o nosso podcast, e o que você fez foi
se recolher em oração, agradecer a situação e graças a essas pedras que surgiram as oportunidades que te levaram a ser o empresário que você é hoje, correto? Correto, exatamente isso aí, Walter. Todas as pedras que tem no caminho, se a gente parar e desistir na metade delas, acaba o processo, acaba todo o projeto que a gente construiu e determinou para a chegada até aqui. Então, o primeiro passo, fé. Segundo passo, determinação. Vontade de querer realmente vencer e nunca desistir. E a gente acreditar na promessa, que há mais de 10 anos atrás eu recebi uma promessa, ao qual foi dado através de um pastor, e ele tinha já passado algumas coisas para mim, como uma promessa futura, e a gente persistiu e acreditou. Persistem nela. E, Tânia, hoje vocês trabalham juntos, a família está reunida, né? Vocês conseguem ver os filhos, os netos. Como foi o desafio quando o Luciano teve que sair para desbravar? Teve que morar num quartinho, num posto para economizar e vocês não estavam juntos. Como que foi esse desafio e como que você superou, né? Ou persistiu de uma forma resiliente, utilizando, né? Se atendo à questão da fé. Primeiro, bom dia a todos, né? Eu agradeço mais uma vez, Walter, a Jovem Pan, por esse convite, essa oportunidade aqui. E falar de experiência com Deus, para mim, é tudo, né? Primeiro, toda a honra, toda a glória é dada a Ele. E quando a gente conta a experiência em fé, eu vejo que a fé, ela é um elemento fundamental na vida do homem, né? Na vida do cristão. E a nossa fé, ela é firmada em Cristo Jesus, né? É firmada na palavra de Deus. E é isso que nos move, entendeu? E essa experiência, porque na vida da gente, a gente tem várias experiências, né? E como gestor, como vida profissional, como empresa, como oportunidade, até como o Luciano disse, como promessa de Deus que nos foi dada lá atrás, a gente não via nada, porque era pela fé, né? A palavra diz que é aquilo que a gente não espera e não vê. Então, a gente tem que crer. Então, eu vejo que os 4 pilares da fé fundamental na vida do ser humano hoje é primeiro, você crer. A partir do momento que você crê, você está acreditando em algo, né? A partir do momento que você crê, depois você passa a confiar, né? Você confia naquilo que você crê ou naquilo que você espera. E depois você passa a depender de Deus. A partir do momento que você anda conforme a vontade de Deus, você obedece. E foi o que eu, como esposa, nós, como família, fizemos. Nós obedecemos a Deus. Porque quando Deus nos deu essa promessa, a gente havia sido dito que a gente vinha para um lugar que a gente não conhecia. E partimos como Abraão, né? Deixamos a nossa terra, a nossa parentela e seguimos em frente. E vocês são de Maringá, no Paraná, né? No Paraná. De Maringá, no Paraná. Uhum. Então, para nós, era tudo um desafio, né? Um desafio. E gera aflição, gera preocupação, gera incertezas, gera muita coisa no coração da gente, né? A gente precisa andar por fé, porque se a gente andar só por vista, a gente não tem resultados. E na fé, a gente consegue ter essa convicção daquilo que Deus vai dar para nós, né? E a grande questão de tudo isso é o quanto que vocês colocam em ação o que vocês proclamam na fé. Eu acredito, vamos para cima, vamos resolver, problema sempre existe, economia tem hora que tá bom, tem hora que não tá, mas o que existe realmente são pessoas precisando de soluções. Ainda mais a área que vocês trabalham, que carrega o alimento de um lado para o outro no país inteiro. É um modal que está realizando sonhos a todo momento. Tem pessoas que têm vários caminhões, mas tem muitos que têm um só, né? E leva o sustento para casa, para a família, através daquele caminhão. E se aquele caminhão precisa ter confiança, ele não pode quebrar, né? Se quebrar, eu tenho que ter alguma
No caso de vocês, até você comentou comigo, Luciano, a Librelato é a que mais tem concessionária, né? No país. Então, se eu quebrar, se eu estiver dirigindo meu caminhão, tiver problema com a carreta, eu tenho uma concessionária mais próxima para eu não parar muito tempo. Então, todo um conceito de marca que existe na Librelato e também na Libre Leader vem assim, encaixa perfeitamente no modo de vida que vocês trabalharam, né? Trabalham até hoje. E criando o mais importante, que eu acredito no mundo empresarial, que as pessoas vão perguntar: e os resultados? Quais são os resultados? Vocês geram ação. Sim. Muita persistência, mas vocês geram ação. Vocês procuram profissionais, vocês valorizam a sua estrutura de funcionários. Tem problema igual todo lugar tem, mas vocês olham de uma forma humanizada, exigem resultados. Eu tive uma reunião com você, Luciano, em que você tinha números. Você passou pelos seus departamentos e levantou os números de cada departamento, os indicadores, e chamou os responsáveis, sentou, eu estava nessa reunião, inclusive, né? E falou: vamos olhar os números. Todo mundo aqui é muito bom, mas vamos ver como está, o que está faltando, o que precisa melhorar. Né? Dá sua sugestão, e daqui uma semana a gente se reúne de novo. Isso é gestão. Gestão, a base da gestão é isso aí. Então a gente fala da fé, mas é a fé movendo a ação. Não é só Exatamente. a fé da boca para fora. Isso. Né? Alguns podem cair no comodismo, e agora eu vou entrar no mecanismo de fé. Sim. E vou realizar a minha vida. Mas não sabe a hora que vocês acordam, que hora que vocês vão almoçar, como que é o sábado, como que é o domingo, muitas vezes. Né? Então vocês têm pago o preço de realizar esse sonho de fé, de oração, de ação, desenvolvimento e sucesso empresarial. Essa escada que nós temos. Tânia, Oi. Vamos traduzir para as pessoas que estão acompanhando nosso podcast o que significa quando nós falamos assim: a fé ela realmente edifica uma empresa. Em termos empresariais, certo. Né? Em ações empresariais, o que isso significa dentro da Libre Leader? O que vocês já conquistaram, enfrentam e superaram utilizando esse mecanismo da fé dentro da empresa de vocês? Olha, Walter, eu vejo sim que quando Deus escolhe a gente a uma missão, nós precisamos estar engajados naquilo que a gente tem que executar. E no decorrer desses anos, eu vi que Deus colocou no nosso caminho, né, a Librelato, que é uma rede sólida, nível Brasil, uma família que é distribuída aí a mais de vários estados, e nós representamos aqui o Oeste Paulista. São quantos municípios que vocês abrangem? Nossa. Ô, Walter, hoje a gente atinge 198 municípios. Municípios. Isso, com a nova região agora de São José do Rio Preto. Uhum. Então, assim, nós somos colocados com pessoas especiais, com empresas especiais, né? Dizendo assim, uma grande indústria e uma potência. Porque o que leva ao país é o caminhoneiro, né? Uhum. E nós, tendo essa fé e o amor que Deus nos deu a levar, a executar essa missão aqui no Oeste Paulista, nós vamos continuar caminhando, porque o nosso amor é o transporte, né? O nosso amor é gestão de pessoas, é fruto, é trabalho, é sonhos, é se preocupar com aquele que pega o seu caminhão e vai para a estrada, e entregar um produto de qualidade para ele. Então, eu creio assim que tudo tem um propósito, né? Então, nós executamos isso com muito amor, entendeu? A gente faz com carinho, a gente é dedicado, a gente não é melhor que ninguém, a gente é humilde no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na junção dos resultados, né? Tanto na venda, no pós-venda, tanto na qualidade da equipe. A gente procura sempre fazer uma gestão de competência e amar, porque sem esse amor no trabalho, nessa dedicação, as pessoas também não vão ver quem nós somos, entendeu? E é interessante, assim, tem conhecimento de causa, que eu conheço o trabalho de vocês, né? São clientes. E quando você diz amor, nós podemos traduzir uma parte disso em empatia. Sim. Que é de ponta a ponta. Então, desde o cliente, a forma que ele é atendido, a equipe de vocês comercial, que está cada vez mais bem treinada. Agora tem um gerente comercial extremamente capacitado, cuidando da equipe.
a forma com que eles fazem essa abordagem, a estrutura interna da empresa, a organização de ferramentas que existem lá dentro, a equipe, a forma que vocês tratam eles. Quando se fala de amor, nós estamos falando de empatia. E quando nós estamos falando de empatia, estamos falando de funcionários e clientes mais motivados, Com certeza. mais fidelizados, né? Mais reconhecem na marca esse carinho que vocês estão colocando. É perfeito? Não, não é perfeito. Né? A questão é que quando há algum problema, a equipe rapidamente quer resolver com a mesma empatia. Quer aprender com aquele problema. Né? Então, isso faz a diferença entre uma empresa que vem crescendo e ainda vai crescer ainda mais, de outras que bate no peito e fala, eu sei tudo, já aprendi tudo, já tenho muita experiência. Pelo contrário, né? Vocês são pessoas, eu posso dizer isso também, né? Que procuram informação, procuram conhecimento, vivem nos cursos da Librelato, né? Tudo que a Librelato oferece na matriz, como treinamento vocês colocam. Vocês testam, vocês ousam, colocam um profissional, não dá certo, vocês colocam um outro. E assim tem desenvolvido até agora, né, Luciano? Exatamente, Walter. Só para tirar já um gancho de tudo que vem a Librelato e juntamente a Librelíder no crescimento, a gente cresceu muito e abriu muito a nossa mente, os nossos olhos, depois que a gente teve a satisfação da sua consultoria. Então, agradecer também aqui a todo o pessoal aí que tá ouvindo e poder escutar o podcast aí, que realmente uma boa consultoria faz grande diferença dentro de uma empresa. Nossa empresa começou realmente praticamente do nada. E hoje a gente está com aproximadamente quase 40 funcionários dentro da Librelíder. Só que tudo isso é gratidão ao que nos deu a oportunidade que é a Librelato. A Librelato, quando nos deu essa oportunidade, já tive a oportunidade de trabalhar também dentro da Librelato como consultor lá dentro da Librelato, fazendo a região, até mesmo eu conheci um pouco da região aqui de Presidente Prudente. Então a Librelato, ela acreditou no potencial da Librelíder, no potencial da família Timóteo. E hoje a Librelato, ela completou seus 55 anos. Hoje ela tem uma das redes mais fortes do segmento de equipamentos rodoviários. Hoje somos aproximadamente mais de 33 casas de concessionárias e representantes em nível Brasil. São quantas carretas por mês, só para dar uma dimensão para quem ainda não conhece a marca? Hoje a Librelato ela tem um potencial de cerca de 1.400 pinos mês. Os pinos que engatam as carretas, né? Cada pino representa isso. Uma carreta LS, um bitrem graneleiro, um rodotrem. Então a gente conta por pinos dentro da fábrica. É uma quantidade muito grande em questão de produção. E agradecer também, né? Não poderia deixar de agradecer a quem me deu a oportunidade, que foi o seu Pedro Bosoni. Bosoni. Isso, que era nosso diretor comercial da época. Hoje ele é o nosso diretor da Abralib, que é a nossa associação de representantes nível Brasil. E também agradecer o José Carlos Explícico, que hoje é o CEO da empresa. Também acreditou na Librelíder, acreditou na gente. E toda a parte de gestão comercial da Librelato, toda a parte de financeiro, a parte de engenharia, que sempre está dando suporte para a Librelíder, para a gente poder crescer. Hoje, o conhecimento que a gente está tendo em crescimento, a gente agradece muito a Librelato pelos treinamentos, pelos cursos, pelos planos de gestões, que a gente fala que é o nosso PGL, que é o nosso caminho dentro da empresa, se a gente seguir esse PGL. Só esclarece para quem está ouvindo o que é o PGL. Programa de Gestão Librelato. Isso. Ali ele te dá um norte de tudo que você tem que fazer dentro de uma concessionária para você conseguir concluir seus objetivos no final do ano. E é o sonho, eu vi também a PGL, né? De perto, é o sonho de qualquer gestor, né? O gestor começa a criar seus indicadores. Vocês têm um painel de gestão que é usado na rede,
permite estruturar, tomar decisões cada vez mais acertadas, mais bem direcionadas e usam. Isso que é o importante. Tem muita gente com sistema de informação na mão que fica só no computador. Né? Exatamente. Vocês usam isso no trabalho, nas decisões, no planejamento estratégico da empresa. E daí, através desse planejamento, a gente conseguiu ter um norte para estar cada vez mais concluindo nossos objetivos. Agora com novas contratações de novos vendedores, um gerente comercial, conforme já foi citado, qual abriu também novos pensamentos para a gente, o que a gente tem que seguir em frente. Por mais que a gente tenha uma experiência no nosso mercado e sabe o que tem que ser feito, quando vem um gestor de fora, com pensamentos diferentes, a gente vê que realmente a gente pode e precisa melhorar muito. Então a Libre Líder hoje ela está cada dia mais se preparando para poder atender o nosso cliente. Nosso cliente, ele simplesmente, a gente não considera ele simplesmente só como um cliente. A gente considera ele como um amigo e como um parceiro. Então quando ele adquire o nosso produto, nosso equipamento rodoviário, ele está adquirindo também um parceiro que está ali para poder atender ele na hora do seu pós-venda, atender ele na hora que ele precisa de uma peça original, para atender ele nos momentos onde que, de repente, ninguém vai conseguir atender e a Libre Líder está ali, abre mão, final de semana, feriado, depois das 18 horas. Então o cliente ele sente esse aconchego da nossa marca Librelata e na nossa concessionária Libre Líder. Com certeza. Você, Luciano, colocando essas questões, fazendo agradecimentos, isso é muito nobre, né? Porque todos nós temos esses anjos da guarda, né? Pessoas que passaram por nossas vidas e realmente fizeram a diferença. Talvez para eles não tenha sido tanto esforço assim, mas para nós foi uma grande mudança. E essa honra, né, poder honrar essas pessoas é algo realmente nobre. Eu quero deixar os parabéns para você por ter essa nobreza. Essas pessoas com certeza vão se sentir muito felizes, que são o José Carlos. José Carlos Explícito e seu Pedro Bozoni. Pedro Bozoni. Então fica aqui também, já fica a minha admiração sem conhecê-los, né? E uma questão, Tânia, que eu vejo, posso pegar pela minha história, a gente não vai falar dela agora, mas quantas vezes Deus age por providências na nossa vida e alguém pode chamar de coincidência, né? Teve momentos que, no meu caso, eu quis desistir da profissão de consultor e ir para uma outra área, mas você dedica tudo com tanto amor, com tanto afinco, com tanta força, e fala, poxa, vai acabar. E um telefone toca. Alguém aparece, né? Ou você vai na fila do mercado, alguém te dá uma palavra que você não estava esperando. Todos nós temos esses sinais claros, né, de fé, né? Nós que estamos dentro da religião, né, ou católica ou evangélica, de Deus falando com a gente. E Exato. isso não é uma ou outra situação. São muitas situações em que a gente se sente, muitas vezes está bem fragilizado e alguém aparece na nossa vida, como os dois anjos que você citou aqui. Isso é uma realidade, Tânia? Você vê isso como um fato para a gente levar para a vida, para quem exerce essa força da fé dentro dos negócios? Com certeza, Walter. Eu, assim, na caminhada cristã, a gente vê tantos milagres de Deus operar em momentos difíceis. Por exemplo, o Luciano disse, em 2016 nós atravessamos crise quando nós chegamos aqui, né? Empresas fechando, pessoas... que a fé é nesse momento, né? Ou você crê ou você não crê naquilo que Deus está fazendo. Então, o medo tem que ser lançado fora. Nós tivemos momentos de, às vezes, um colaborador falar para nós, olha, o que você está esperando para fechar as portas, né? Num momento de dificuldade grande no Brasil. E nós simplesmente olhar para frente e clamar e remar. Porque nós sabemos que o desafio é naquele momento, mas tudo passa. E a gente escuta isso muito porque
esses anjos que Deus usa na vida da gente, nos momentos que a gente precisa executar a fé, é essencial. Quantas reuniões, quantas convenções da Librelato a gente foi, nós escutamos do dono, né, o seu Aloir, dizer: eu comecei com um caminhão, passamos por crises, enfrentamos, né, uma família unida começando um propósito, e hoje eles são uma grande potência. Exato. Entendeu? Então, nós olhamos pela fé naquilo que é para ser realizado. Então, a gente tem uma grande admiração por pessoas que venceram e estão vencendo todos os dias os seus atalhos. E nós, como empresa, a gente também vai executar da mesma forma, porque a gente sabe que tudo passa. E a gente precisa enfrentar isso, entendeu? E essas pessoas, todas têm um testemunho de fé para colocar. Vocês têm vários deles. A gente já sentou para almoçar, para conversar junto, né? Não daria nem tempo aqui só nesse podcast da gente colocar tudo. Mas tem uma em especial, Luciano, que nós conversamos no nosso almoço. Você tinha aberto, né? Deu esse salto para ter a sua concessionária. Não foi fácil, né? Foi algo... não tinha dinheiro sobrando, não é isso? Sim. Estava apertado. E com um ano, entrou a crise de 2015. 2015. Então, imagina um bebê ainda, né? A empresa querendo ainda sobreviver de pequena. E vocês enfrentaram uma crise ao ponto de olhar para um lado, olhar para o outro e falar, não tem para onde sair. Nós não temos dinheiro, nós não temos como pagar as contas, nós vamos ter que parar tudo. E o que vocês fizeram nessa situação e com a postura que vocês têm aí para a vida? Na verdade, quando a gente passou por essa crise de 2015, a gente recente tinha mudado de endereço, onde que a gente está hoje, né? Então, a gente já tinha assumido um compromisso gigante, juntamente aonde que é a nossa concessionária hoje. E começou a crise de 2015, onde afetou todo o nosso segmento de transporte. E o que ocorreu? Com isso, chegam-se as contas, chegam-se os vencimentos dos boletos. Chega rápido. E que não para, que todo dia chega. E só que a gente estava firmada numa palavra. Só que todos os dias a gente orava, buscava e esperava em Deus. E acreditava que poderia vir uma resposta. Como a Tânia citou, teve até funcionários que hoje não estão com a gente, que falou realmente que... Tá na hora de parar. Né? O porquê que a gente estava ali ainda com aquela estrutura, por que a gente não fechava, se a gente não via uma luz no fim do túnel, para poder aparecer uma venda, nada estava se vendendo, ninguém estava comprando, todo mundo estava com medo. E vocês estavam tentando fazer essas vendas, né? Tinham vendas que vocês estavam ali conversando, mas não tinha nada certo. Aí, depois de algum tempo, a gente bem aflitos, bem ansiosos, meu telefone toca às 7 horas da manhã, sem esperar. Aí, quando eu olho no meu celular, era uma ligação da fábrica. Uhum. O nosso amigo também, que hoje tá lá também, que é o Fábio Tronca. Na época, ele cuidava da parte comercial, era gerente comercial. E daí me liga e me dá a notícia que a gente ia acabar de fechar uma grande venda com uma grande empresa do Mato Grosso do Sul. Inesperada, às 7 horas da manhã. Então, essa venda foi exatamente o valor da época que a gente precisava para poder sanar totalmente as nossas contas. Então, era mais uma resposta de Deus. Esteja ouvindo, talvez esteja longe ainda da questão religiosa, pode falar, foi coincidência, né? Coincidências acontecem. E a gente sabe que não é. São providências. E elas vêm na hora certa, e elas mudam nossas vidas. Um divisor de águas. Divisor de águas. E, por outro lado, eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo, empresários ou pessoas que estão passando por alguma dificuldade, talvez parecida, possam se fortificar agora com a inspiração do trabalho de vocês. Vocês são não só empresários de sucesso, têm dificuldades, problemas, desafios, mas nunca vão desistir.
nunca vai ver o Luciano e a Antônia falar, parei, desistir da vida. Não. Porque a fé move não só isso. Vocês venceram como família, como um casal que superou todas essas dificuldades, estão hoje aqui testemunhando todo esse trabalho. Tem gente que por muito menos já separou, já não tem mais a família constituída, Sim. por muito menos. E vocês suportaram tudo, hoje tem seus filhos, hoje tem netos, né? Então, vocês têm um sucesso que eu considero até maior do que o empresarial, que dá base para tudo, tá? E vocês querem deixar alguma palavra de conforto, alguma palavra para aqueles empresários que de repente agora estão passando por alguma dificuldade, ou até pensando em desistir, pensando em deixar para lá, ou sem energia, não está dormindo bem, né? Tá sem energia acorda de manhã, tá sem energia para ir para a empresa, porque só sabe que vai encontrar boleto chegando, problema, funcionário desanimado e tudo mais. Porque eu vejo dentro dessa profissão como um consultor de empresa, oportunidades sempre. Sempre há oportunidades. Né? A gente fala, poxa, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi horrível. Nós estamos todos compadecidos, até hoje fazendo doação, saiu um caminhão, quarto caminhão aqui da região, aqui de Presidente Prudente, lá para o Rio Grande do Sul. A gente sente mais para a situação, se coloca no lugar. Mas numa situação como aquela, vão surgir novos milionários. Eu vi porque quem vai reconstruir Rio Grande do Sul? As doações são importantes, mas tem que ter os empreendedores. Certeza. Tem que ter pessoas competentes que estão lá, que fornecem, que resolvem, que dão garantia, que dão atendimento, que entregam para reconstruir o Rio Grande do Sul. E tem muita coisa para ser reconstruída. Então, o empresário de visão vai lá com amor, com empatia, mas ele empreende dessa forma e ele vai muito longe. Tem um vídeo que eu vi esses dias e eu achei genial. Uma pessoa uma pessoa especializada em lavagem de carro. E ela mostrou nesse vídeo como você recupera um carro que ficou sob as águas lamacentas daquela enchente por dias. Ele mostrou como recuperar, como lavar, como recuperar o estofado, como ver a parte elétrica, como ver a bateria, o combustível que misturou com água. Ele mostrou tudo, como funciona. Aí no final ele colocou assim, se você quiser uma ajuda profissional para fazer isso no seu carro, aí eu faço. Você pode me procurar. Olha que empreendimento abençoado por Deus. Ele talvez fique rico, se não for já, em termos de empreendimento e faturamento. E quantos carros, qual a demanda para carro que ficou submerso no Rio Grande do Sul? Sim. Agora, eu não quero contratar, ele ensinou como faz também, né? Você pode fazer sozinho. Só que se você tem um carro lá que, sei lá, vale 200 mil reais, né? 100 mil reais e ficou submerso, talvez você não queira arriscar. Eu vou deixar alguém que realmente se especializou nisso cuidar e ali ele tem um negócio. Então, o que eu estou colocando? Sempre há oportunidade onde existem pessoas precisando de algo. E aí surgem os negócios sustentáveis, saudáveis, né? Humanizados e que crescem de forma saudável e cada vez mais. Então, nesse sentido, o que vocês falariam para os ouvintes que talvez estejam passando por alguma dificuldade agora, ansiosos e buscando aí uma palavra de estímulo, de conforto nesse momento? Walter, nós vivemos hoje um mercado instável hoje no Brasil. Instável, né? Nosso mercado hoje, no segmento de transportes, é considerado hoje, está um mercado estagnado, parado. Mas a gente, sabendo disso, a gente mudou a nossa estratégia. Então, ouvintes Jovem Pan, que vai estar vendo esse podcast, primeira coisa é confiar, saber quando tem os nãos de Deus, que muitas vezes os não é para nos direcionar para um novo caminho, para uma nova porta. A gente sabe que tem muitas empresas que fecharam, mas tem muitas empresas que mudaram o seu foco e mudaram sua direção. A Libre Leader foi uma dessas. A gente viu em meio à crise que hoje o nosso segmento está passando. A gente investiu em profissionais. Então, a gente tem os números hoje de emplacamentos.
de toda a nossa região. Então a gente investiu em mais profissionais para poder estar participando num volume maior das negociações. Se diminuiu o volume de negócios, a gente está participando mais. Se antes era 20, tinha 20 negócios no mês e a gente tinha que obter um percentual X de market share. Hoje, se a gente tem uma negociação menor, então a gente está aumentando a nossa participação no negócio para a gente melhorar o nosso volume de vendas. Então, o primeiro passo é fazer em meio à crise, fazer a mudança dos planejamentos, mudar a rota. Isso daí ver no começo do que está ocorrendo, a rota nova rota que você deve tomar. Também... É interessante, Luciano, só abrir um parênteses só em relação a isso. A maior dificuldade que o empresário muitas vezes carrega é o orgulho. Eu já sei, não preciso de ajuda, e muitas vezes sabe muito, né? Vocês poderiam dar palestras sobre o que vocês já fazem, sim, são sempre humildes, mas isso faz a diferença. Isso faz vocês se adaptarem rápido. Pessoa que tem orgulho exagerado, não, vai ficar assim porque é o jeito que eu quero que seja e também eu tenho experiência com isso. Você está deixando algo extremamente importante aqui. Seja humilde, olha como que está em volta, né? E se precisar mudar, mude. Isso é sinal de fortaleza. Exatamente. Então a gente conseguiu ver isso, enxergar isso e tomamos essas novas direções. Então, aos empresários, aos ouvintes que estão nos escutando, exatamente isso. É força de vontade, saber a direção, os não de Deus, mudar a rota no tempo certo, criar foco com determinação, objetivo, ousadia. A Tânia sabe, eu sou muito ousado. Muitas vezes tomo algumas decisões porque eu sou comercial. Você não tem medo? Não tenho medo. Ousa. Eu sempre falo assim, eu não tenho... tipo assim, o grande empreendedor de sucesso é aquele que não tem medo de arriscar e não tem medo de perder. Porque aquela pessoa que muitas vezes dá muito valor a tudo que conquista e começa a ter medo de quando começa a ter que se desfazer de alguma coisa para poder fazer toda uma trajetória, isso aí é uma grande probabilidade de chegar ao fracasso. Então, primeiro, não pode ter... E ousadia não é imprudência. Exatamente. Pelo contrário. Isso. Se toma muito cuidado, mas pra frente que se vai, né? Exatamente. Às vezes você tem até uma necessidade de dar um passo para trás, que é igual a gente fala, né? Que é igual um arco e flecha, né? Para você poder lançar a flecha, você tem que puxar com toda a sua força para trás no arco e para arremessar cada vez mais longe. E às vezes às vezes é necessário dar um passinho para trás, mudar a sua rota, ver onde que você está errando, onde que você está acertando, colocar os seus novos projetos e caminhar em frente. Fantástico. Isso, com certeza, é um grande índice ao sucesso hoje. Fantástico. Muito obrigado pelas palavras. Com certeza, já estão ajudando muitas pessoas, né? E muitas vezes nós precisamos só de palavras que nos dê um caminho para dar os próximos passos, né? Depois vai embora. E você, Tânia, o que você tem a dizer para os ouvintes? Essas pedras que muitas vezes aparecem no nosso caminho e nos convidam a desistir, né? Sim. Quais são as suas considerações finais? Olha, eu tenho para falar para todo empreendedor, toda pessoa que está começando seu negócio, que seja do pequeno ao maior, a qualquer porta que Deus esteja abrindo na vida da pessoa, né? Do empresário em si. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Porque a oportunidade, ela pode fugir das suas mãos. Então, a gente tem que se agarrar à fé e nos momentos que a gente tem, que é para poder lutar. E eu queria deixar uma palavra que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, onde Jesus diz assim para os discípulos, né? Que o homem
que escuta as palavras e as pratica, ela se parece com um homem prudente, né? Ela se aperfeiçoa um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Então, a empresa, os seus negócios, eles têm que estar construídos sobre um alicerce. E Jesus, ele ensina que nós temos que construir a nossa vida, nossos negócios, tudo sobre a rocha, né? Que pode vir o vento, pode vir a tempestade, que for, não vai desmoronar, né? Não vai vir como areia, né? Uhum. Vai estar construído na rocha. E essa rocha é Cristo, que é que nos ensina, que nos orienta. E igual você disse anteriormente, a gente tem que ter a humildade de obedecer. Porque se a gente não ouvir e não praticar essa verdade, nada pode dar certo, né? Então, eu creio que muitos sonhos na vida de pessoas que estão ouvindo, como na nossa, que é um testemunho de fé, de ousadia, de milagre, de convicção. Houve choro, houve momentos difíceis, sim. Ainda estamos lutando contra as marés ruins. Mas nós estamos aqui para vencer todos os dias, né? Então, a gente, todos os dias das nossas vidas, a gente consagra tudo nosso ao Senhor. O livro de Provérbios nos ensina que nós temos que consagrar tudo ao Senhor, porque os nossos planos serão bem-sucedidos. Então, a gente consagra todo dia, todos os dias, tudo que a gente faz. A gente consagra a nossa família, a gente consagra o nosso entrar na empresa, o cliente que vai ser bem atendido. A gente vai ouvir o colaborador, a gente vai se preocupar como ser humano, como irmão, naquilo que a gente tem no dia a dia, nos nossos passos, né? Que são os resultados. E é esses resultados e os milagres que Deus opera na vida do homem, né? Do ser humano. Então, é essa a palavra que eu tenho para dar. Não desista dos teus sonhos. Pode ser pequeno. Deus colocou ali, vai, não desanima. Se ele fechar aquela porta, é porque ele tem uma melhor para dar para aquela pessoa. Amém? É isso aí. A gente tá encerrando o nosso tempo de podcast, mas como eu falei, teria como a gente conversar ainda, eu acho, por mais 1 hora no mínimo, né? Sim. Porque essa edificação, esses pilares que estão na fé, né? Essas pedras, tem outras histórias, né? Sua. Muitas outras. Antes de chegar a líder, né? Que portas se bateram, literalmente bateram na sua cara. Ou alguém fez alguma coisa que... devido àquela situação, muitas vezes até falsa, né? Levantando falsos testemunhos. Os impedimentos. Você teve que lidar com aquilo e se não fosse aquilo, você não estaria aqui hoje. Então, a gente vai passando o tempo, começa a agradecer, né? E honrar o nome dessas pessoas que talvez não quiseram ajudar em algum momento, mas, na verdade, Deus colocou a mão e fez daquela pedra um degrau grande para a sua escada, não é isso? Seja Deus, é isso aí. E Tânia, para finalizar, existe uma coisa que é o clima organizacional da empresa, que a pessoa não precisa ser... O cliente entra na empresa, ninguém precisa falar nada. Verdade. Ou vai se sentir bem, ou vai se sentir mal. Quando tá todo mundo numa leseira, numa angústia, reclamando da vida, toma café já orando pro dia não ser bom, que o dia não vai ser bom, Verdade. não entrega. Você entra numa empresa dessa, você já sente assim, ó, chega a carregar você por causa da energia. Nós somos energia. E onde se faz esse... Tem gente, eu de repente não tenho a religião, não vou fazer uma oração específica. Mas agradeça. Sim. Usa a gratidão como algo para começar seu dia. Tem problema? Graças a Deus pelo problema, por isso que a gente está aqui, para resolver, né? E agradeça, solução, trabalhe isso. E quem quer dar um passo, não tem uma religião, mas gostaria de conhecer uma, já fica o convite para a igreja de vocês, né? Por que não? Eu sou da igreja católica tem várias igrejas. A de vocês podem deixar o convite aqui no Sim, podcast. Nós congregamos na missionária. É Regente? É Presidente Prudente. Ela fica ali próximo ao Jardim Paulista, né? Do lado do supermercado Nagai. Aham. Então, não tem erro. Pra quem quiser só aparecer, né? Lá tem os nossos pastores lá. Pastor Elias, Pastor Paulo, Pastor Celso. Pode ir lá fazer uma visita pra gente. Porque a gente pode, vou desenvolver a minha fé. Tudo bem, você pode desenvolver, mas quando você tem um grupo de pessoas que realmente pode te acolher,
isso fica bem mais fácil, né? É aquela coisa, né? A fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, tá lá escrito em Romanos. Então, a gente precisa alimentar a fé. A fé, ela não é só de boca, ela tem que ser prática. E que nem você estava falando de experiência dentro da empresa, toda semana a gente faz um devocional, a gente agradece a semana, a gente reúne os funcionários, a gente ali conta a experiência, a gente chora, a gente fala com Deus, a gente coloca em planejamento a nossa semana, o nosso mês, a gente põe Deus como direção. Traz energia boa. Sim. Aí chega aquele caminhoneiro o dia tenso, diferente. Aquele caminhoneiro tenso porque quebrou alguma coisa na carreta e não pode parar. A pessoa não tá bem ali. Conversa com quem tá bem, já alivia, né? Mas passou rápido, né? Já terminou nosso horário e fico muito grato mesmo por vocês terem aceitado o convite, né? Pensei em vocês, que é o nosso primeiro podcast, então eu senti a necessidade de falar de fé no primeiro podcast, porque a minha história está toda voltada para essa base também, de construção profissional e tudo mais. E nada melhor do que vocês, né, que vivem isso todos os dias e conseguem levar isso para os negócios. É um bom lugar para ser atendido, é um bom lugar para levar o caminhão, é um bom lugar, né, para você socializar com os funcionários. Isso, né? E é um bom lugar para você levar problemas para serem resolvidos. Exatamente. Walter, em nome da Libre Líder, em meu nome, em nome da minha esposa, a gente agradece essa oportunidade desse programa, a gente agradece a Jovem Pan e se colocamos à disposição, se o empresário que vai estar vendo esse podcast, se quiser bater um papo com a gente está totalmente disposto. A gente marcamos reuniões, passamos nossas experiências, mostramos nossa empresa como que funciona, mostramos os nossos projetos, abrimos a nossa empresa e estamos à disposição a todos que querem conhecer um pouco da Libre Líder, como que é o nosso plano de gestão hoje. Perfeito. Todas as pessoas que têm equipamento, tem caminhão, lá é um lugar de referência aqui na região. E além disso, você está abrindo a sua empresa para outros empresários, né? Outros empresários tem alguma dúvida? Indiferente do segmento, indiferente do que trabalham, os pensamentos de abrir uma empresa, e de repente quer conhecer como que é o nosso plano de gestão, conhecer os nossos profissionais, as nossas pessoas que são realmente muito capacitadas. A gente tem pessoas qualificadas em todos os nossos setores. Então, aproveitar essa oportunidade de agradecer a todos os nossos profissionais lá, todos os nossos funcionários, que a gente fala bem, todos os nossos defuncionais, né? Que nós consideramos uma família lá, nós somos uma família. E sem eles, nada disso seria possível. A Libre Líder não estaria onde que está se não fosse os nossos profissionais que ali trabalham. Então, a gente sempre agradece a eles, a gente sempre passa o melhor que a gente precisa deles, e eles realmente reconhecem e eles fazem tudo aquilo ali com grande afinco, grande determinação, e eles vê também que quando eles têm um sucesso lá dentro da empresa, eles também adquirem o seu sucesso profissional, seu sucesso familiar. Isso. Então, profissional, há reconhecimento, há meta. Isso. Há um outro PGL, né, que participa quando há resultado financeiro. Exato. Então, é gestão cada vez mais madura. Então, fica aí a oportunidade para quem está ouvindo, né? De repente, poxa, eu quero uma consultoria gratuita. Exatamente. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Vai lá tomar um café com o Luciano, com a Tânia, né? E conhecer um pouco da estrutura que eles montaram. Extremamente... Agradecemos de todo o coração. Tá ótimo, então. Então, a gente fica por aqui, né? Agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade. E que abençoe muito ainda mais os negócios de vocês, a família, e que a gente possa ter outras oportunidades aí de bater esse papo. Nós possamos ser todos abençoados. Amém. Até mais, então. Até mais.